Tudo certo aí? Graça e paz, irmãos e irmãs. Privilégio enorme estarmos sempre aqui juntos, buscando o Senhor e sendo visitados pelo Senhor, que é o mais importante. Que é isso que a gente veio fazer, a gente veio prestar ao Senhor um culto e veio prestar um culto a um Deus vivo que se manifesta. Amém? Bom, o nosso primeiro momento é sempre o momento da pastoral. Então, eu quero convidar os irmãos e irmãs para o Salmo de número 40, e o versículo é o versículo de número 4. Nós estamos nas pastorais falando sobre os bem-aventurados, que é a ideia de dignificado, plenificado, não é a ideia de felicidade. Porque felicidade é um ambiente. E nós somos o povo que chora com os que choram. Logo, a gente não acredita nessa felicidade num mundo caído, num mundo marcado pela rebelião. Tá certo? Nós acreditamos na alegria e na plenitude do Espírito Santo. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Salmo 40, versículo 4. Bom, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Salmo 40, versículo 4. Salmo 40, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Muito bem, todos acharam então? Salmo 40, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Bom, começa a primeira ênfase desse texto, é bem-aventurado, plenificado, dignificado, abençoado o ser humano que põe no Senhor a sua confiança. A ideia é, como eu já disse, de plenitude. Então, pleno, abençoado, dignificado. Tá falhando, né? Tá, só tirar do teu bolso aqui, pô, aqui. Porque eu tô achando que é isso, sinal. Pode tá. Então, plenificado, abençoado é aquele que põe no Senhor a sua confiança. A ideia, é óbvio, profunda. Não é a questão superficial da alegria passageira. É essa plenitude de um relacionamento com Deus, independente das circunstâncias. É aqui que começa a bem-aventurança. É bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança em meio às crises circunstanciais. Tá certo? Porque, assim, parece que tem em todos nós uma predisposição a confiar em Deus quando Deus está atendendo às nossas expectativas. E não manter ou não demonstrar a mesma confiança quando as nossas expectativas estão sendo frustradas. Colocar em Deus a nossa confiança, a Trindade, é entender que a Trindade tem um projeto.
E o projeto da Trindade é a nossa redenção. A Trindade não tem outro projeto. O projeto da Trindade é a nossa redenção. Não é o nosso enriquecimento, não é o nosso crescimento cultural, não é o nosso conforto, não é nossas conquistas. O projeto da Trindade é a nossa redenção. Lembre-se sempre do que disse o Senhor Jesus. Qual é a relevância de alguém que ganha o mundo e perde a sua alma? Qual a relevância disso? Do que adianta? Então, Deus tem um projeto, a nossa redenção. Não quer dizer com isso que o Senhor não nos abençoe em todas as outras áreas, até porque Ele nos nutre de dons e Ele nos colocou em missão. E todos nós estamos em missão em vários veladores, ou seja, em vários locais. O que é o velador? O velador é onde está a lâmpada. Quanto maior o velador, quanto mais alto o velador, maior a luminosidade, maior a abrangência da luz. Então, a questão da luminosidade, ela é a mesma. Se uma lâmpada tem 100 watts, ela tem 100 watts se tiver no velador e tem 100 watts se tiver no canto da parede. Tá certo? Qual é a diferença? A diferença é a abrangência da sua luminosidade. Então, o Senhor nos coloca em vários veladores para iluminarmos o maior número possível de seres humanos. E isso é missão. Então, cada um é colocado missiologicamente num velador. Uns são professores, outros são mestres, outros são profissionais da construção civil, outros são músicos, outros são da área de conhecimento, outros são pessoas no dia a dia cruzando com gente na rua, não importa. Nós estamos em missão. Nós, os filhos do Senhor, as filhas do Senhor, não entendemos a nossa vida senão como uma vida missionária. Ponto. Então, nossa confiança no Senhor independe das circunstâncias. Porque nós acreditamos que o Senhor tem um projeto redentor e que está levando esse projeto redentor a cabo, está fazendo isso na vida da gente, e que ele tem um projeto missionário para a gente. E que é dentro dessa perspectiva do projeto missionário que ele nos abençoa onde ele nos colocou. Seja como empresário, seja como profissional, seja como funcionário, seja como artista, seja como literato, seja o que for. Nós nos entendemos em missão. Nós somos missionários e missionárias desempenhando vários papéis na história e na sociedade, mas com um único objetivo: manifestar a glória da Trindade na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, bem-aventurado aquele que põe a sua confiança no Senhor, ou seja, depende dele como fonte de provisão. Essa é outra verdade que a gente guarda no coração. Que assim, não importa quanto eu me esforce ou não, é o Senhor que provê. Porque um dia eu estou em plena força, no outro dia não. No outro dia a enfermidade bate à minha porta, as circunstâncias mudam e a provisão vai continuar chegando a nós
vindo da mesma fonte. O Senhor que nos sustentou, continuará nos sustentando. Porque Ele é o provedor. Por isso, nós dedicamos tudo a Ele. Nós o adoramos. Nós reconhecemos que Ele é a nossa provisão. E estamos sempre certos de que Ele proverá. E lembre-se, Ele proverá de várias maneiras. Mas a maneira mais impressionante é a comunitária. Por isso que a gente aprende nas Escrituras. Se um irmão tem uma necessidade, a comunidade tem um dever, porque Deus é o Deus do pão nosso. Então não é possível que, adorando o Deus do pão nosso, tenha qualquer irmã ou irmão nosso passando necessidade. Não é possível. Não é possível, não é compreensível. Isso não é possível. A vida da comunidade é propagar o nome do Senhor e manifestar a provisão do Senhor. Porque nós trabalhamos para mitigar o sofrimento, porque há muito sofrimento que é absolutamente desnecessário. Então, por exemplo, alimentar-se é um privilégio cooperar com isso. Não tem como um irmão nosso passar necessidade alimentar. Não faz sentido. Isso é um sofrimento absolutamente desnecessário. O sofrimento, a gente já viu nas Escrituras Sagradas, o sofrimento é parte da condição da existência. Não tem como viver, existir sem sofrer. Sofrimento é parte da existência. Agora, há um sem número de sofrimentos que são desnecessários, que não são não são parte da existência, são parte da injustiça, da insensibilidade, da falta de fraternidade. Aí é outra história. Então não é possível ter um irmão passando carência alimentar. Não é possível ter um irmão que fica doente e não tem ninguém cuidando dele, ou cuidando dela. Não é possível um irmão que não tenha lugar para morar e não encontre na casa de Deus um lugar para morar. E lembre-se que a casa de Deus somos nós. Porque um Deus vivo mora numa casa viva. Tá certo? Então é assim, tem muita bênção que está depositada na mão da comunidade. Ponto. E a comunidade abençoa o tempo todo. O tempo todo. Porque a comunidade reflete a Trindade, a comunidade divina. Amém? Então ele é a nossa fonte de provisão, de direção. Tá certo? Ele está o tempo todo dizendo para a gente o que fazer. E ele diz isso nas Escrituras Sagradas, ele diz isso na nossa formação, mas ele diz isso na sabedoria que ele reparte com a igreja. Os irmãos que oram, os irmãos que recebem palavras, os irmãos que recebem a iluminação do Senhor diante de uma dificuldade, de uma pergunta, da necessidade de uma direção. A igreja de Jesus é um lugar extremamente rico. Ali tem sabedoria, ali tem provisão, ali tem paz, ali tem cura, ali tem fraternidade, ali tem unidade, é extremamente rica. Não faz sentido viver a vida comunitária nessa perspectiva de a gente se encontra no domingo, eu não sei quem você é, Deus te abençoe, tchau. Não, isso não é a igreja de Deus. Isso não é a igreja de Deus. Então, direção. Olha,
Não tem nada pior na vida do que você estar perdido e não ter ninguém que possa dizer para você, vem comigo. Isso é uma coisa que na Igreja de Deus não acontece. Sempre vai haver uma palavra de direção. E sempre vão haver irmãos intercedendo e dizendo, o Senhor vai nos dar uma palavra de direção. O Senhor vai nos abençoar com a sua luz e vai mostrar o caminho. E nós vamos juntos. Porque esse é o caminho de Deus. O caminho de Deus é comunitário, porque Deus é uma comunidade. Tá certo? E proteção. Proteção. O Senhor nos protege, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor o tempo todo. O diabo fica ao derredor, mas entre o diabo e nós tem os anjos do Senhor e pronto. E tem a comunidade. Tem a comunidade. Não tem nenhum irmão que não tenha lugar de refúgio. Não é possível. A comunidade jamais vai conviver com a situação em que um irmão, uma irmã precisa de refúgio e não tem lugar de refúgio. Isso não passa pela lógica da comunidade. Tem sim. O tempo todo. Eu fiquei impressionado com a fala do Diamanso. Diamanso é meu amigo há muitos anos, eu que fui o primeiro cara que preguei o evangelho para ele. Encontrei ele na rua, vendendo suco, e comecei a falar com ele, você sabe de Jesus? Você conhece Jesus Cristo? Você sabe quem ele é? Aí ele estava cheio de ideias de todo tipo, algumas que eu não imaginava que existissem. Ele tinha de tudo lá, já tinha visto tudo. Não, você precisa conhecer Jesus. Tudo isso aí que você está correndo atrás não vai te levar a lugar nenhum. Porque só Jesus Cristo é o caminho. E foram anos. Não pensa que é assim, acabou de falar, ele... Não. Anos. Levou uns 10 anos, eu acho, para ele realmente entregar a vida para Jesus. Vocês veem que tem gente mais fácil e gente mais difícil. Mas ele virou essa bênção. E aí ele estava dizendo que estava lá na cidade dele, que é Guarulhos, procurando um lugar onde ele pudesse apenas chegar e descansar. Sem ter de explicar nada, sem ter de ficar dando relatório. Só chegar e descansar. E aí ele disse, aí eu me dei conta que em Guarulhos não tem. Mas em São Paulo tem. Se eu tivesse em São Paulo, eu ia para a casa do Alex. Então, isso é comunidade. Isso é vida de igreja. Eu vou para a casa do meu irmão. Lá eu descanso. E nós temos de ser esse lugar de descanso. E poder dizer para o irmão, calma, irmão. Calma, você não está sozinho. Nós vamos estar juntos com você e esse sofrimento você não precisa passar. Tem outros que não tem jeito, que é o Senhor vai estar cuidando de você aí. Que pena. Espero que seja um ensino para o resto da sua vida. Porque o Senhor decidiu que você precisa saber disso. Mas tem outros que a gente sabe. Não é o Senhor. Isso, inclusive, às vezes me deixa muito indignado. Porque o camarada vê o sujeito sofrendo e diz, deve ser trabalho de Deus. Não, trabalho de Deus não é esse. Deus não leva ninguém para passar fome, Deus não leva ninguém para se arrebentar de angústia, não. O sofrimento que Deus
permite é o sofrimento da existência. O sofrimento? Da existência. Essa não tem jeito. Não tem jeito. Nós vamos ter de conviver com a luta, nós vamos ter de conviver com os embates com a maldade, nós vamos ter de conviver com a morte. Não tem jeito. E aí a igreja vem com consolo, com amparo, com abraço, mas é isso só. Ou é tudo isso. Então, reconhecer que Deus é fiel e que Deus não falha. Por quê? Porque o projeto de Deus é a redenção. Então, cuidado para não transformar Deus num ídolo. Porque ídolo é um falso Deus que você constrói para satisfazer seus delírios, etc, etc. Não é o caso. Não é o caso com a Trindade. A Trindade é Deus. E diante de Deus a gente se ajoelha. Ponto. Simples assim. O Senhor está no seu santo templo e nós estamos de joelhos. E bendizemos o seu santo nome. Ponto. Agora, o Senhor nos deu a comunidade. E mesmo quando a situação é incerta, nós contamos com a fidelidade do Senhor. Ele vai continuar o trabalho da redenção. E a coisa mais impressionante que a gente lê nas Escrituras, a gente lê isso em todos os apóstolos. Porque a gente vai lendo as cartas apostólicas e a gente presta atenção nas orientações, a gente entra em crise quando as orientações não ficaram muito claras, a gente tem dificuldade quando a gente não entende direito o que o apóstolo escreveu, mas poucos de nós percebemos como a maioria dos apóstolos termina suas cartas citando pessoas. Eu saúdo fulano, e saúdo ciclano, e saúdo Trajano, e fulano te saúda vocês, e não sei mais quem mandou saudações para vocês, e nós estamos orando, e você percebe que aquilo é uma comunidade viva. Viva, que eles sabem, conhecem-se pelo nome, que eles sabem que tem uma igreja que se reúne na casa do Caio, que tem outro que se reúne na casa de João, que tem outra comunidade que está na casa de Dorcas, e eles se saúdam, e eles mandam notícias uns para os outros, eles estão sempre convivendo, estão sempre comungando. Não faz sentido uma comunidade que não comunga, em que os irmãos não tenham a liberdade de dizer: ore por mim, me socorre, me ajuda. Então, o homem que põe, a mulher que põe no Senhor a sua confiança, é bem-aventurado porque é colocado em comunidade. Ponto. O salmista disse: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares. E os altares são os irmãos. Porque no templo tem um altar. Mas ele disse: eu encontrei teus altares. Como assim, teus altares? No templo tem um altar. Não, teus altares são os meus irmãos. Por isso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então eu encontrei teus altares. Eu sei onde Deus está. Todas as vezes que eu encontro com os meus irmãos, eu sei onde Deus está. Eu sei onde Ele vai falar comigo, eu sei onde Ele vai me abençoar, e eu sei onde eu posso abençoar.
Se a gente perde isso, a gente perde a natureza da redenção. E aí, por isso a gente tem de aprender a rejeitar a autossuficiência. Que esse é o maior problema da igreja. É quando nós achamos que a gente se basta a si mesmo e aí a gente é autossuficiente. Ah, não, eu me viro, eu. Quando você começar a ouvir isso, você já começa a orar pela pessoa, porque ela vai precisar mesmo de oração. Ah, você dá conta? Ok. Não vou orar por você. Então, a gente tem de aprender a rejeitar a autossuficiência. É uma postura oposta ao pragmatismo humano. Cuidado com o pragmatismo. A gente não confia só nos recursos que a gente tem. A gente não confia no nosso poder ou na nossa própria inteligência. A gente não trabalha com essas características. Na multidão de conselheiros está a sabedoria. Ponto. A gente crê nesse Deus comunitário que se manifesta na comunidade e que fala conosco. E isso é o alicerce da nossa vida. Então, bem-aventurado quem põe a confiança no Senhor e não pende para os arrogantes. Pender, você sabe, é se deixar atrair ou se deixar influenciar. E os arrogantes, na linguagem das Escrituras, são aqueles que exaltam a si mesmos e desprezam a Deus. E tem muitos que lidam com essa lógica de que eu não preciso de Deus, nunca precisei de Deus e não estou preocupado com Deus. E principalmente isso é visto naqueles que não sabem o que fazer com os recursos que têm. E para eles é bom que Deus não exista mesmo. Certo? Porque aí eu não tenho de prestar contas da minha vida para ninguém. O filósofo disse, quando perguntado qual é o maior problema da humanidade, ele disse, o maior problema da humanidade é saber se Deus existe ou não. E a pessoa então emendou a pergunta, por quê? E ele respondeu, porque se Deus existe, não se pode viver de qualquer jeito. Tem um jeito certo de viver. Então, todo mundo que despreza a Deus é porque não quer viver do jeito certo. E o jeito certo é solidariedade. O jeito certo é amor. O jeito certo é comunhão. O jeito certo é fraternidade. Então, a advertência do Senhor é muito clara. Não penda para os arrogantes, porque eles se exaltam a si mesmos e desprezam a Deus. Eles constroem a sua vida confiando na sua própria força, na sua posição social ou no seu poder. Tratam a humildade como fraqueza e a obediência a Deus como irrelevante. Então, não penda para eles. Esses são os que estão em crise de fé, pastor? Não, esses não têm fé. Ah, não. Esses são os arrogantes, eles não estão nem aí com Deus. Tem os irmãos que acabam se aproximando demais dos arrogantes. E aí eles têm crise de fé. Mas a crise de fé da maioria de nós não é não acreditar em Deus. A crise de fé da maioria de nós não é possível que Deus queira que eu reparta tudo. Não é possível que Deus queira que eu me responsabilize por todo mundo.
Não é possível que Deus esteja achando que eu estou gastando dinheiro demais comigo. Não é possível. Não, Deus não. O que é? Deus é um estraga-prazer agora? Então, essa é a crise de fé que a maioria de nós tem. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu já vi irmãos que dizem, então agora que eu estou com Deus não posso fazer nada? Não, você pode fazer qualquer coisa. Você que sabe. É a regra, né? Só que Deus vai vir conversar com você. E quando ele vier, você vai saber. Exagerei, né, senhor? Vamos começar por aí. Né? Então não penda para com os arrogantes. E a advertência é muito clara. Confiança no Senhor não pode coexistir com a busca de aprovação ou associação que depende ou que fomenta a soberba. Essa é uma coisa interessante, porque assim, a força da comunidade sustenta, a força do grupo rebelde distorce. Quando os jovens vão chegando na adolescência, eles vão precisando cada vez mais do grupo. Então, ou a comunidade da fé gera para eles um grupo onde eles crescem na dependência de Deus, ou eles vão buscar um grupo num ambiente que está absolutamente distante de Deus e, portanto, que sonha com o que os soberbos têm. E aqui eles se perdem. Por isso a comunidade não é um lugar de repressão. A comunidade é um lugar de abraço, de envolvimento, em que o camarada tenha a alegria de estar lá. Não é? Então, isso é extremamente importante a gente lembrar, porque isso é viver com o Senhor. O que mais? E nem para os afeiçoados a mentira. Bom, mentira é um negócio complicado, porque há várias maneiras de mentir. Tem a mentira que é mero fruto do desconhecimento. Eu falei, mas não tinha todos os dados, e aí falei em verdades. E isso aí geralmente acontece com quem tem dificuldade de dizer não sei. Tem gente que tem dificuldade de dizer não sei, porque precisa fomentar uma espécie de imagem, então ele não consegue dizer, não sei. Não tenho opinião sobre isso, não. Não, nem me preocupo com isso aí. Não sei. Como você não sabe? Não sabendo, amigo. A gente sabe, sabendo, não sabe, não sabendo. Eu não sei. A outra coisa é o camarada que não quer passar a ideia de que não vai fazer esse negócio legal, maravilhoso, porque segue Jesus Cristo. Então você, por causa de Jesus Cristo, não vai fazer isso? E aí o camarada pensa que tem de defender Jesus Cristo e dizer, não, Jesus Cristo me permite fazer o que eu quiser. Não, simplesmente o camarada diz, não, você é muito inteligente, você acabou de descobrir, é isso mesmo. Eu sigo Jesus Cristo não vai por aí, eu também não vou. Simples assim. Por quê? Porque eu sondei e achei que Jesus Cristo é o cara mais esperto que tem na história do mundo. Não sei de ninguém mais esperto que ele, não sei de ninguém mais sábio do que ele, não sei de ninguém mais legal do que ele. Então, se ele não vai por aí, eu também não vou. É isso mesmo, não vou por aí.
porque aí não é o caminho de Jesus. Não tem solidariedade aí, não tem alegria verdadeira aí, não tem comunhão aí, não tem nada aí. Por que eu tenho de ir aí? Ponto. E então isso é outro tipo de mentira. O cara mente porque tá lá fomentando uma imagem. Então, às vezes o camarada mente porque não conhece, e aí, paciência, ele pensou que conhecia e não conhecia. Tem hora que o camarada mente porque precisa manter uma imagem, e que pena. E tem o camarada que mente porque não confia em quem pediu a verdade. Também tem isso. E aí é a dificuldade de dizer para o camarada, não quero dizer o que eu acho sobre isso, não. Porque é verdade. Tem coisas sobre você, sobre a sua vida, que você tem de selecionar para quem que você vai falar. Porque se você fala para alguém que está imbuído do Espírito de Cristo, ali tem perdão, tem compreensão, tem amizade. Mas se você falar para um cara que não tem o Espírito de Cristo, você entregou o ouro para o bandido. É verdade. Você entregou o ouro para o bandido. Então é melhor ficar quieto. Que a verdade é dito sob um critério mínimo, que é, eu confio nessa pessoa? Eu confio na integridade desse camarada? Se eu não confio na integridade desse camarada, não vou entregar o ouro para ele. Não quero conversar sobre isso. Mas você... Não quero conversar sobre isso. Então você não vai dizer nada. Exato. Tá vendo como você pegou rápido? Você foi esperto. Exatamente, eu não vou dizer nada, não tenho nada para dizer. Como não tem? Eu sei que você tem. Sim, eu tenho ou não tenho, não importa. O que importa é se eu quero ou não quero. E eu não quero. Então dá licença. Pronto. E aí as pessoas dizem assim, não, mas se eu não disser, o cara vai falar de... Gente assim vai falar de você de qualquer jeito. Se você disser, ele fala. Se você não disser, ele fala do mesmo jeito. Porque esse pessoal tem uma capacidade de inventar impressionante. É uma criatividade que é um negócio de louco. E aí, os cristãos têm uma virtude, inclusive que é uma fonte de galardão profética. Sabe qual é a fonte de galardão? É quando o cara, para falar mal de um de nós, tem de mentir. É o que Jesus Cristo disse. Exultai quando vocês forem perseguidos por minha causa e mentindo disserem todo mal contra vocês. Ou seja, você pode falar o que você quiser de mim. Só tem uma coisa, eu tenho certeza. Para você fazer isso, você vai ter de mentir. E se você mentir, você já sabe na mão de quem você está. Aí você está na mão do sujeito que o meu Deus já derrotou, então você só espera. Você só espera. Porque vai chegar aí. A vitória dele vai chegar aí. Então, são camaradas que adotam narrativas enganosas, às vezes para preservar o status, para tirar vantagem ou gerar uma falsa imagem. Se acomodam a ideologias, discursos e interesses contrários à verdade de Deus. Então, no contexto bíblico, a mentira não é só falsidade verbal, é toda distorção da realidade para servir ao pecado. Não é só uma fala que não corresponde aos fatos.
é todo um trabalho intencional de distorcer a realidade, para privilegiar o pecado. E aqui o pecado não é a quebra da lei, é a destruição. Tá certo? Então, é isso. E isso é o lugar onde o Espírito Santo vai nos levar. Porque a gente lê a bem-aventurança e a gente diz assim, puxa, vai dar um trabalho para ser assim. Não. Toda bem-aventurança é o Espírito Santo dizendo para você o que é que vai fazer na sua vida. Ele vai levar você a ser esse tipo de gente. Então, toda vez que você estiver numa situação em que você corre esse risco, você já sabe. Eu estou no lugar onde o Espírito Santo vai me socorrer. Porque ele está me conduzindo. Lembre-se, Salmo 23, lembra dele? Todo mundo sabe o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quem está conduzindo o rebanho pelo vale da sombra da morte? O pastor, o Senhor. Então, quando eu estou diante dos caras, eu falei, Senhor, é hoje o vale, hein? É hoje, hein? Aí o Senhor diz, calma, fica tranquilo. Se você for resvalar o pé, eu te dou uma estocadinha, você já sabe, tira o pé. E se você escorregar, eu pego você com o meu cajado. Fica tranquilo. Só continua andando. Porque é um vale, você vai passar. Nós vamos passar juntos. Glória a Deus. Entendeu? É o Espírito Santo. Não foi o que o Espírito Santo falou com a irmã? Não se preocupe em ser A ou B. Fica comigo que eu estou com você e é a grande mensagem de Jesus Cristo. Quem está comigo está com Deus. Pronto. Não é isso que Jesus Cristo disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quem está comigo está com Deus. Quem vê a mim vê o Pai. Glória a Deus. Então, é a grande mensagem de Jesus Cristo. Então, essa é a ideia. Então, fundamentamos a vida em Deus, não nas circunstâncias. É aqui que o Espírito Santo quer levar a gente. As circunstâncias não estão boas? Não estão mesmo. Não estão. E não estarão. Porque o mundo jaz no maligno, esse negócio está feio, cada dia está mais feio. E sempre aparece um filho de Belial querendo enfeiar ainda mais. Sempre tem. E você fala, meu pai, só faltava mais um filho de Belial aqui. Só que já estava ruim. Aí aparece esse engraçadinho. Não tem problema. Outra coisa, o Espírito Santo vai levar a gente a resistir à sedução da influência humana, quando ela se opõe à humildade e à verdade. A humildade não é humilhação, é consciência de dependência do Senhor. Do Senhor. Dependo do Senhor, o Senhor está comigo, eu estou com o Senhor, e meus irmãos estão comigo, e o Senhor está com meus irmãos, e nós vamos passar por isso. Fica tranquilo, nós vamos passar por isso. E isso que eu espero de coração, que o Senhor nos dê a graça de entender, que Deus nos pôs em comunidade para a gente nunca mais estar sozinho. Porque nós estamos, como disse o Carnier, nós temos o diabo e a gente mesmo como inimigo. Enfrentar esses dois adversários sozinhos é uma barra, hein? Se quiser tentar, boa sorte. Depois você me avisa. Depois você me avisa. Tentou? Deu certo? Não? Ih, rapaz, com você também não deu? Faz milênios que não dá certo, amigo. Faz milênios. Não é de hoje, não. Você não é o primeiro. Então, essa é a ideia.
Então, entender que a confiança e o caráter estão ligados. Ou seja, não basta dizer que confia em Deus. É preciso manter distância daquilo que não tem nada a ver com Deus. Distante. Distância daquilo que não tem nada a ver com Deus. Não é só que eu confio em Deus, é que eu não me envolvo com nada que Deus não esteja. E é isso que o Espírito Santo está dizendo para você. Não vai não, filho. Não vai porque eu não estou lá. Não vai. Não vai porque eu não estou lá. Tá certo? Então, se você for, já sabe. Tem de pedir socorro. Ainda bem que o senhor ouve todo pedido de socorro. Também tem esse lado bom. Às vezes o sujeito diz, mas eu já fui. Ok. Invoca o Senhor, porque o Senhor está pronto a salvar todos os que chamam por Ele. Tá certo? Por isso que o papel da igreja não é ficar administrando punição. O papel da igreja é comunicar o perdão e a força do Espírito Santo que nos sustenta e ouve a oração dos seus filhos quando a gente diz, Pai, socorre o meu irmão, socorre a minha irmã, não deixa ele passar por isso. Essa é a ideia. Muito bom. Então essas são as nossas colocações pastorais. Hoje é dia dos pais.